Vamos de novo. Gente, agora vai, cruzem os dedos. Vamos ver se ele está disponível aqui. Ai, que difícil. Deu. E aí, gente, Agora será que sim. foi? Ah, Foi. que ótimo. Perfeito. Muito bom. Ai, ai. Coisas de Instagram. Eu Acontece. acho que é feriado e todo mundo tá usando a internet. Exatamente. Eu separei aqui aqueles artigos, mas vamos falar assim que o pessoal gosta mais de algo mais descontraído, né? Aham. Eu queria que você se apresentasse primeiro aí, falasse um pouquinho da tua profissão, como você trabalha com esse assunto. Pode falar aí pra gente. Muito bem. Eu sou o João Vitor, eu sou médico e eu também me apresento como biohacker. Biohacker é aquela pessoa que quer otimizar a própria fisiologia. Então, usando pequenos detalhes, pequenos ajustes para a gente melhorar tanto a nossa saúde quanto o nosso foco mental, né? Sempre buscando ali a nossa a máxima performance. E eu acho que todo mundo que está assistindo é um biohacker também, porque jejum é um dos biohacks mais simples, assim, mais legais, mais efetivos, né? Então, acho que todo mundo tem essa pegada aí de querer otimizar pequenos detalhes na saúde para ter um resultado acima da média, né? Sim. E você hoje atende consultório, atende a tua prática clínica, você envolve hoje nessa linha a dieta está cada vez mais importante, né? Eu acho que todos os médicos mais antenados estão cada vez mais percebendo esse vínculo com a alimentação, né? Eu não sei se você trabalha isso com os seus pacientes. Com certeza, Flávia. Eu, assim, na faculdade a gente aprende a remédio e doença, né? A pessoa tem uma doença, usa o remédio. Ou cirurgia. Mas o remédio, muitas vezes, ele não vai na causa da doença. Ele mascara um sintoma ali. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, ele está deixando o sintoma meio escondido, deixando os exames laboratoriais controlados, mas não está indo na causa, né? A causa que pode ser uma resistência à insulina, pode ser uma síndrome metabólica, uma inflamação. E isso foi me deixando um pouco frustrado dentro da medicina, porque eu não sentia que eu estava conseguindo ajudar o paciente, eu estava só apagando fogo. E foi aí que eu comecei a estudar mais estilo de vida, mais alimentação, nutrição, sono, atividade física, porque a gente está falhando, o sistema de saúde no mundo inteiro está falhando, porque a gente está esperando a doença chegar. E uma vez que a doença chega, é muito caro, é muito difícil, é sofrimento para todo mundo. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que mudar esse paradigma. Em vez de tratar a doença, a gente tem que fazer com que ela nunca chegue, né? E daí, com base nisso, eu cheguei no jejum, na low carb, que são estratégias que eu acho muito eficazes e que eu recomendo para a maioria dos meus pacientes. Tá. Eu vi o seu último post lá que falava sobre os efeitos do jejum, porque a gente sabe que jejuns a partir de 3 dias, que a gente entra em cetose com mais propriedade, né? Que é mais ou menos a partir depois das 48, 52 horas. Mas você postou ali que existem já alguns estudos que comprovam que menos horas podem surtir o mesmo efeito. Como é que isso funciona, João? Isso é muito interessante, porque jejum é uma coisa nova, né? Há 3 anos atrás, eu acho que todo mundo que está aqui, 90%, nem tinha ouvido falar, ou achava que jejum era ou religioso, ou então Coisa uma de coisa doido. que você ia desmaiar, né? Se fizesse. Sim. E então, assim, os estudos são muito recentes, não tem 10 anos, né? A maioria dos estudos, mas a gente tinha a ideia de que jejum era aquilo, quanto mais, melhor, né? Então, quanto mais tempo você ficar de jejum, você emagreceria mais, é verdade. Mas emagrecer é um dos poucos benefícios, um dos poucos não, um dos vários benefícios que o jejum tem. Inclusive, nem é aqueles mais legais para a saúde, para a longevidade. Emagrecer é muito bom, mas é quase que um efeito colateral do jejum. E a gente tinha uma ideia de que, para a gente ter os benefícios do jejum no que tange a saúde cardiovascular, longevidade, cetose, neuroproteção, diminuir a inflamação, a gente achava que precisava ter tinha que ser um jejum mais longo. Esse jejum que a gente costuma fazer, ou de 16 ou de 24, ele teoricamente não atingiria esses objetivos. Mas os estudos mais recentes têm mostrado que você não precisa fazer um jejum de 72 horas,
que você pode ter uma janela menor, um jejum mais restrito, que ainda você vai ter os mesmos benefícios de um jejum de 72 horas. Ok. Não sei se você já ouviu falar, o que você pode comentar sobre aquela dieta do Fast Mimicking Diet, que é do protocolo do Walter Longo, que ele explica, porque fazer 3 dias de jejum é muito difícil para algumas pessoas, né? Então ele simulou, ele estudou durante, né? Você vai saber também um período onde as pessoas ingeriam o mínimo ali de calorias que ele afirma, através dos estudos, que mesmo ingerindo ali aquela quantidade mínima, o corpo teria o processo de autofagia. O que você acha? Exatamente. Isso é muito legal, porque ele descobriu que você não precisa ficar em jejum absoluto. Se você tiver uma ingestão calórica ali limitada, e de alguns alimentos, né? Claro que você não vai tomar açúcar nem pão, Exato. o seu corpo mantém aqueles benefícios do jejum. Ele mantém aquela ativação maior de AMPK, que é a via que estimula a autofagia, a saúde, né? E menos de mTOR, que não é uma via ruim, é uma via muito boa também, mas o nosso corpo tem que ter AMPK e mTOR em equilíbrio. E a proposta dele, né? A proposta não, ele foi fazendo vários testes para ver até quando era possível você se alimentar e ao mesmo tempo manter esses benefícios da ativação de AMPK. E daí ele chegou em alguns protocolos, né, da dieta que mimetiza o jejum, essa Fast Mimicking Diet. E basicamente são dietas com uma ingestão calórica menor. Então, um dos protocolos que ele tem, por exemplo, no primeiro dia, você come 50% do que você comeria em termos de caloria, né? E daí você vai diminuindo isso no segundo e no terceiro dia. Até que no último dia você chegue em 10% mais ou menos. E, na prática, ele viu que os benefícios se mantinham. Então, todos os benefícios de ficar 72 horas sem ingerir nada estavam mantidos se você ingerisse metade num dia, um pouco menos no outro, até chegar em 10% no último dia. E isso é interessante porque a gente sabe, quem já acostumou com jejum, que 72 horas você não passa fome, você não sofre, né? A gente sente fome igual sentiria fazendo 16, é aquela fome que É vem e passa, verdade. né? Exato. Mas para quem tem mais dificuldade, né, de fazer esse jejum mais longo, essa dieta que mimetiza o jejum é uma opção. Então, no primeiro dia, a pessoa diminui 50%, né, do valor calórico, de preferência proteína e gordura boa, porque dá uma saciedade, né? E nos outros dias também, proteína e gordura boa, para ter saciedade, não vai sofrer, não vai passar fome e vai ter todos os benefícios do jejum de 72 horas. Muitas pessoas falam que o jejum só funciona porque ele é uma restrição calórica mais intensa. Você concorda com isso? Que o jejum é somente uma restrição calórica ou ele tem efeitos que vão além da restrição calórica? Não, os efeitos da restrição calórica é a primeira coisa que a gente vê, né? Jejum, fica sem comer, restrição calórica. Mas os efeitos da ativação da via AMPK e da autofagia, isso para a saúde, de uma forma geral, é maravilhoso. Para a longevidade, para a saúde cardiovascular, para a reciclagem do nosso corpo, para o sistema imune, para a inflamação, né? Então, a gente está redescobrindo uma coisa que os nossos antepassados faziam, né? O homem das cavernas fazia jejum porque não tinha comida o Era tempo todo. obrigado. E ele ficava muito bem, né? Ele aguentava, se ele não conseguisse caçar o mamute, no dia seguinte ele estava bem e conseguia caçar, né? Então, é uma coisa que a gente tem que voltar, mudar esse paradigma aí de comer a cada 3 horas, né? Desenvolver essa flexibilidade metabólica para conseguir usar a gordura como fonte de energia e tá tudo certo. E daí, quando a gente começa a ativar essa via do AMPK, a gente tem todos os benefícios da autofagia, né? O que é essa via mTOR-AMPK? Eu vou tentar fazer uma analogia para ficar simples, Pode falar. mas a gente tem dois botões no nosso corpo, uma alavanca, né? Que ela pode ir para o lado da mTOR ou do AMPK. mTOR vai incentivar tudo aquilo que tem a ver com crescimento, com anabolismo, com proliferação. E a MPK, o contrário, tudo aquilo que tem a ver com autofagia, reciclagem, reparação, catabolismo, né? E daí, geralmente, a gente pensa que a mTOR é melhor, porque todo mundo quer crescer, todo mundo quer massa muscular, né? Tem muito a ver com a mTOR. Mas a mesma via mTOR que estimula o crescimento, o anabolismo, a massa muscular, ela estimula a proliferação. E proliferação pode ser de um tumor, por exemplo, né? E a MPK, ao contrário, ela estimula o catabolismo, a autofagia, e ela é protetiva, ela é protetora contra um tumor, por exemplo,
Porque na escassez de nutrientes de caloria, o nosso corpo vai ativar a MPK. O que a autofagia faz? Ela vai começar a destruir as nossas próprias células para tirar os nutrientes dali. Só que não destrói qualquer célula. Vai primeiro naquelas células que estão mais deficitárias, naquelas células que estão velhas, naquelas células que poderiam um dia virar um tumor, né? E quando você come de 3 em 3 horas, você não dá chance para o seu corpo reciclar essas células, né? Então, a grande questão desse jejum, ou dessa dieta que mimetiza o jejum, é a gente conseguir ativar o MPK na medida certa, né? E ficar alternando entre mTOR e MPK. A gente precisa de mTOR também, até para longevidade, né? E o idoso, ele precisa de massa muscular, ele precisa de saúde óssea para ser independente. Mas, ao mesmo tempo, se a gente quer ser longevo, a gente tem que estar ativando a MPK e a mTOR em equilíbrio. E o jejum, O para isso, equilíbrio, né, do estado alimentado e estado não alimentado. Eu separei umas imagens desses estudos que a gente falou, e alguns deles eu tinha traduzido, que foi essa imagem aqui de um dos estudos, que sempre falam que jejum vai me deixar com fome, que isso eu vou morrer de fome, mas na verdade, conforme esse estudo, eu vou colocar agora em português para o pessoal entender, na verdade, o desejo por comida, olha o comparativo aqui. E é interessante que você falou sobre, com certeza deve estar vinculado esse mecanismo do AMPK, porque a partir das 18 horas, ou depois das 18 horas, toda essa mudança hormonal ela acontece, né? Porque é incrível, quem já fez jejum aí, depois de 17, 18 horas, a fome cai drasticamente, né? As primeiras 6 horas é muito complicado, todo mundo, a maioria das pessoas estão começando, né? Até a gente que já está acostumado. Você almoça, dá aquelas 5, 6 da tarde, já dá aquela fome, né? Mas passando essas horas é incrível. Você pode falar um pouquinho pra gente eu vou colocar de volta ali no gráfico, sobre essa comparação aí, tem a ver realmente com essa função hormonal? Sim, fisiologicamente, o nosso corpo ele tem que comer num período mais cedo do dia. Acaba que na prática é o contrário, a gente sempre come mais à noite, que é quando tem o jantar, quando tem a confraternização, né? Mas fisiologicamente a gente evoluiu, a gente tem um organismo que está mais preparado para lidar com o alimento, se esse alimento vier no momento mais cedo do dia. Então, por exemplo, ao longo do dia a gente vai ficando mais resistente à insulina, naturalmente. Eu fiz um experimento com aquele monitor de glicose, que coloca É o Libre? O Libre. E eu fiz várias experiências, né? Comi McDonald's, açúcar, Coca, para ver como que ia comportar. Tá lá no meu Instagram. Mas eu fiz uma experiência que seria assim, eu ia comer uma barra de chocolate, Twix, de manhã e à noite. A mesma barra, as duas em jejum, só que uma eu comeria de manhã e outra à noite. E a que eu comi à noite deu um pico muito maior na glicemia. Por quê? E você Porque tava um jejum mais prolongado ainda. Isso. Nossa. Nos dois casos. E o que acontece? A gente fica mais resistente à insulina à noite. Então, a nossa fisiologia, nossos hormônios, nosso metabolismo, ele não é feito para comer tanto à noite. E Tanto você que lembra os valores? Quanto deu de manhã e quanto deu à noite? Eu não lembro. Eu tenho um post sobre isso, depois eu olho aqui. Mas era bem significativo. De manhã subiu 15 pontos, à noite subiu 30. Era uma coisa assim, sabe? Sim. É uma coisa bem significativa. Mas basicamente por causa disso. À noite a gente não foi feito, digamos assim, para comer à noite. Então, naturalmente, a gente... Acaba que todo mundo que faz o jejum de 16 horas tende a pular o café da manhã, né? Exato. Mas o certo, mais fisiológico, seria pular a janta. Sim, e atrasar um pouquinho ali o café da manhã, né? Tipo, tentar tomar o café da manhã mais tarde. Mas é muito incrível. Por que o pessoal... eu estou fazendo nutrição, né? E a gente, na faculdade, realmente não aprende nada disso. Mas muitos profissionais já formados há um bom tempo batem nessa tecla que não tem problema comer carboidrato à noite. Que isso é mito, que não vai ter efeito nenhum, que a pessoa não vai engordar mais comendo carboidrato, mesmo carboidrato, mas... Pelo teu experimento e através de muitos estudos, sim, né? Então, aquele mesmo carboidrato vai ter diferença hormonal, que é o que faz a gente engordar, são os hormônios, né? Muito, né? Isso procede realmente, né? O carboidrato no nosso corpo ele tem duas opções.
Ou ele vai ser utilizado ali como fonte de energia imediata, ou ele vai ser depositado, né? Se você está comendo ele à noite, num momento que a sua insulina está mais alta, então que já vai estar estimulando a deposição de gordura na adipose. Esse carboidrato já vai estar tendendo a virar, né? E você ainda não vai fazer nenhuma atividade física, nada para gastar esse carboidrato. É claro que a tendência dele vai ser de virar gordura. Apesar de que você pode fazer uma caminhada, por exemplo, depois de um jantar à noite. O simples fato de você jogar sangue para o músculo, jogar esse sangue para o músculo, já vai Sim, fazer com que o músculo movimentar. capte, ele vai captar parte dessa glicose, já vai normalizar um pouco a glicemia. A E só glicemia. uma observação, eu vi que alguém comentou, falou que a gente tem mais resistência à insulina de manhã. Não é que a gente tem mais resistência à insulina de manhã a gente está com o cortisol, que é um hormônio natural de ficar alto de manhã, mas a resistência insulínica per si, de receptores, de tudo isso, ela tem um ritmo circadiano de estar mais presente, mais atuante à noite. Sim, então isso comprova mesmo que o número de calorias, tipo, a mesma quantidade de calorias de carboidratos de manhã e durante a noite vão ter efeitos completamente diferentes, né? Porque muita Perfeito. gente, inclusive muitos estudos que foram associados a que o café da manhã, pular o café da manhã engordava, porque eles pegavam pessoas que comiam muito tarde da noite, pessoas obesas que faziam a maior refeição, ingesta de carboidratos refinados à noite. Aí de manhã, de tanto comer no final da noite, não estavam com fome, pulavam o café da manhã e essas pessoas eram estudadas. Daí, a partir daí, começaram a dizer que pular o café da manhã engorda, faz mal e traz doenças. Mas né, a gente sempre tem que olhar o contexto do estudo, porque realmente não sei se você já viu esse estudo, essas análises. Sim, e eu vi uma recentemente que inclusive mostrou que a pessoa, eu acho que eu te mandei, ele não lembro, a pessoa que ela concentra as refeições até 3 horas da tarde, ela melhora os parâmetros de síndrome metabólica, de resistência insulínica, mesmo se ela não emagrecer. Então, o simples fato dela seguir esse ritmo circadiano e de se alimentar até no máximo 3 horas da tarde, né, ela já tem melhora nos parâmetros de exames laboratoriais, ainda que ela permaneça no mesmo peso. Exatamente. Igual você falou, o emagrecimento é uma das consequências, né? Mas existem muitos outros benefícios. E no seu dia a dia, qual que é o jejum? Você nitidamente não tem problema com sobrepeso. Você já teve algum problema com sobrepeso? Ou e você pratica o jejum mesmo não estando acima do peso? É muito legal essa pergunta, porque eu tenho uma história bem interessante. Eu já pesei mais de quase 20 quilos a mais do que eu tenho hoje, mas a questão não é nem essa. A questão é que eu tinha hipoglicemia na academia. Eu tinha hipoglicemia frequente. Então, na época que eu comia de 3 em 3 horas, eu comia bolo, muito suco, essas coisas, era muito comum eu desmaiar na musculação, numa aula de Muay Thai, de boxe. E muitas vezes porque eu tinha comido 4 horas antes. Eu tinha que comer 2 horas antes de ir para eu ficar bem. Se eu comesse 4 horas antes, se eu almoçasse e fosse para academia 4 da tarde, eu já passava mal. E isso tudo mudou depois que eu comecei a fazer jejum, porque o nosso organismo ele é total flex, né? Ele pode usar carboidrato e gordura, mas quando você come só carboidrato de 3 em 3 horas, seu corpo esquece como que vai fazer essa lipólise. Então eu estava inflexível metabolicamente. Comecei a fazer jejum, isso melhorou a minha flexibilidade metabólica e a ponto de eu já ter feito uma aula de Muay Thai super intensa com 48 horas de jejum. E assim, a aula Quer dizer que o funcionou. teu corpo estava programado para usar só carboidrato, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? A pessoa está sempre lá com uma ingesta alta, está sempre com Uhum, açúcar alto, aí qualquer período de intervalo ela sente, essas que relatam, sempre relatam isso. Então o problema não é o jejum e sim isso que você está falando, né? exatamente. É a falta de. O nosso corpo, digamos, está enferrujado para queimar gordura, ele esqueceu. E a gente tem que ir ensinando ele aos poucos, né? Quando eu usei esse sensor de glicose atrás do braço, ele mediu minha glicemia durante 14 dias, de forma contínua. E durante Sim, vários momentos, eu tinha uma glicemia ali de 45, 50, que é hipoglicemia, né? Tem sim. gente que fica com glicemia de 45 e desmaia, começa a suar. E para mim, isso não fez diferença nenhuma, porque apesar da glicose estar ali
teoricamente baixa, em 50, 45, eu estava usando outro substrato energético, eu estava com outra fonte de energia. Então é aquilo, eu poderia fazer uma aula de boxe, o que fosse, e ia estar super bem disposto, mentalmente ativo, não ia estar com sonolência, com nenhum sintoma de hipoglicemia. Exatamente. Estão perguntando aqui se o diabético pode fazer jejum. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Primeiro a gente tem que diferenciar se é diabético tipo 1, insulino dependente, ou tipo 2. Mas nos dois tipos pode, mas a gente vai ter que fazer abordagens diferentes. Vamos começar com o tipo 1, que é o que precisa aplicar insulina, né, insulina dependente. O que eu já observei nos meus pacientes? Todos os meus pacientes que começam com uma low carb e jejum, eles diminuem a dosagem de insulina, a ponto de muitas vezes sair de 10 unidades para 1, 2 unidades de insulina de manhã. O tipo 2 já depende um pouco mais de como está a resistência à insulina dele, se ele usa só o glifágio, se ele já está usando mais coisa, né? A metformina. Mas também se beneficia muito do low carb e do jejum intermitente. Eu costumo pedir para começar com a low carb, que daí o corpo vai ficando menos dependente do carboidrato, ele vai ficando mais sensível à insulina, e daí depois a gente começa com o jejum. Sempre tomando cuidado com os hipoglicemiantes, né, que é ou a insulina, ou a glibenclamida, os outros medicamentos para diabetes, que não a metformina, eles podem fazer a glicose cair muito. Mas a gente vai fazendo esse ajuste fino e é plenamente possível, não só possível, como muito saudável, a ponto de paciente que gastava R$ 700 com medicação para diabetes, Jardiance, esses remédios caros, ficar só com metformina e em vias de ficar sem nenhum. É uma coisa que Outra pergunta a bem... gente nem sabe, né, Pode falar. que dá para reverter o diabetes. Exatamente. Eu já vi pessoas dando relatos de que até o diabético tipo 1 que faz jejum, até eu ouvi um podcast, eu não me lembro o médico que era, como ele era cirurgião, ele demorava muito tempo nas cirurgias e ele era tipo 1. Então ele injetava uma dose mínima de insulina, pelo tempo que ele sabia que ia durar a cirurgia, e pelo fato dele estar em jejum e a glicemia não ia variar, então ele conseguia ficar lá 16, 18 horas tranquilamente em jejum, sendo diabético tipo 1. O tipo 2, como você falou, bem acompanhado, a estratégia ainda se torna mais fácil, né? Dependendo do caso. Tranquilo. Muito incrível. Uma pergunta que sempre falam, tem um mito aí, uma questão de que as mulheres só podem fazer jejum até 16 horas, que tinham os estudos. Não sei se na tua prática clínica, se a gente for olhar, né, na história do homem lá paleolítico, com certeza as mulheres não tinham essa coisa de ficar só 16 horas, né? Ficavam muito mais tempo. O que você acha disso? Na questão da mulher e talvez por essa questão hormonal que a gente se torna mais complexa, né? Mas eu queria saber a sua opinião como médico. Eu acho que no caso da mulher que pensa em iniciar o jejum, a gente tem que fazer uma transição um pouco mais lenta, sem ter muita pressa. Então, fazer um planejamento ao longo de 4 semanas e daí cada semana a gente vai avançando um pouquinho. Porque se esse jejum for muito brusco, ele pode causar realmente alterações hormonais, tanto nos hormônios sexuais femininos, no ciclo menstrual, vai afetar tudo isso, e também nos hormônios da tireoide. Se esse início de jejum for muito brusco, o nosso corpo pode interpretar isso como uma emergência. Tá faltando energia no ambiente. Então vamos diminuir o metabolismo, né? A tireoide faz isso, para tentar economizar. Então eu acho que é legal fazer um planejamento de 1 mês e ao longo desses 30 dias, né, 4 semanas, cada semana você vai avançando mais um pouquinho, bem tranquilamente. Sim, eu comecei, quando eu comecei a fazer, eu não pensava muito nessa coisa de jejum, né? Porque para mim também não era muito claro. Mas, como você falou, mudando a alimentação, dificilmente você vai ter fome a cada 4, 5 horas, né? As refeições acabam se espaçando de forma muito natural, porque a fome, você não sente fome, né? Diminuindo os carboidratos, principalmente na primeira semana. Então, foi muito gradual e conforme... Daí eu falei, já estou em 12 horas, quem sabe eu vou jantar mais cedo e vamos ver como que vai ser. E acordava super bem, né? Porque é muito incrível essa coisa
que quando a gente dorme dá como se fosse um reset, né, nos nossos Uhum. hormônios e a gente acorda com menos fome do que quando se a gente tivesse comido lá 10 horas, 11 horas da noite, que às vezes quando a gente sai, come algo cheio de carboidrato, no outro dia a gente acorda com aquela fome louca, né? E eu Exatamente. percebi que nesse jejum, jantando bem mais cedo, dando um espaçamento maior, nossa, eu acordava, gente, que incrível, não tô com fome, daquela coisa que realmente é surreal, né? Não, É, isso é muito interessante. outra pergunta que fizeram sobre o efeito platô. As mulheres, né? A gente tem essa oscilação hormonal, né? Eu já estudei, já vi várias vertentes de que períodos do ciclo menstrual interferem muito, principalmente na TPM, né? A fome, todos esses marcadores, fica muito mais complicado para a gente fazer jejum. E às vezes, por causa dessa questão, aumentando a fome, a gente come mais e vem essa questão do efeito platô. Na sua opinião, existe um protocolo, existe algo que a mulher principalmente possa fazer para vencer esse platô? Muito bem. Primeiro, uma coisa que a gente tem que olhar no platô é comparar períodos maiores de tempo. Porque às vezes fica pesando ali todo dia, e igual você falou, às vezes você está retendo mais líquido por alguma questão hormonal, e daí você vai ter a impressão de que você não está emagrecendo durante aquela semana, e isso vai ser um desestímulo, você pode chutar o balde. Então, é comparar uma semana com a outra. Então, por exemplo, pesa todo dia no domingo à noite, vai ser aquele seu horário, e daí você vai ter, no longo prazo, uma visão daquela curva, né? Que você está perdendo peso. O emagrecimento, ainda que a gente saiba que não é só caloria, é muito mais que caloria, mas a gente tem que ter um déficit calórico. Então, tem que estar entrando menos caloria do que você gasta. Às vezes, quando você tem um emagrecimento muito acentuado, você pode perder um pouquinho de massa magra, apesar do jejum proteger muito, né, essa questão da perda de massa magra. Se você fizer uma dieta de hipocalórica, mas sem jejum, sem low carb, você vai perder massa magra demais. Com jejum, ele protege, as cetonas protegem bastante essa questão. Mas pode acontecer, mesmo assim, da pessoa perder um pouquinho de massa magra. Se ela perde massa magra, o metabolismo vai ficar mais devagar. Não é que ele fica mais devagar. O metabolismo basal abaixa. Então, aquela quantidade X que você estava gastando para ter o déficit calórico, ela vai cair para 90% de X. E daí, aquele déficit, ou melhor, aqui é o déficit, aqui é a quantidade. E daí você iguala. E daí você deixa de ter um déficit calórico. E daí, sem déficit calórico, entra no platô. Uma estratégia muito legal, que o Felipe Cadiano fala bastante sobre ela, é a proporção proteína-energia. Porque quando você está comendo pouca proteína, você não vai ficar saciado. Você vai comer, comer até bater aquela quantidade de energia. Mas nisso você estoura a de proteína. Mas aí você estoura a parte de energia. Então a gente tem que comer na mesma proporção calorias e proteína. Eu acho que fazendo isso não tem segredo, porque é muito mais provável aquela caloria extra que você está ingerindo, ela é muito mais provável de virar gordura se ela vier do carboidrato do que se ela vier da proteína. Então, Uhum. eu acho que para quem está no platô, o segredo é aumentar o consumo de proteína. E a maioria das pessoas que eu conheço, mesmo quem faz low carb, quem faz jejum, come pouca proteína. É difícil a gente comer a quantidade que a gente precisa de proteína no Ideal. dia, porque ela dá muita saciedade, né? A maioria das pessoas precisaria de pelo menos uns 10 ovos por dia para bater proteína. É E não difícil, né? consegue. Muitas vezes a gente fica saciado, come metade disso, come 60 gramas de proteína e já está saciado. Mas é um esforço, eu acho que uma coisa que a gente tem que ficar atento, e se está no platô principalmente, aumenta o consumo de proteína. Eu acho que para a maioria dos casos a gente resolve isso. Sim. E você já fez algum jejum mais prolongado? Qual Não, foi o máximo de tempo? o máximo que eu fiz é esse de 3 dias, que no De meio dele eu três fiz dias. uma aula de boxe. Eu tenho vontade de Sim. fazer um jejum maior, de 7 dias, mas não é nenhuma prioridade. Assim. Um dia eu vou fazer. Sim. Eu gosto de fazer jejuns mais longos a cada 3 meses, né? Eu tento fazer 24 pelo menos uma vez por semana e alguns maiores pelo menos a cada 3 meses. Mas um dia eu ainda vou fazer um de 7 dias para ver como que é. Assim, eu já sei como que vai ser tranquilo. Sim. Eu vou sentir aquela fominha normal que a gente sente quando faz jejum, mas não é
em alguns momentos só, a gente vai ter uma fome, né? Sim. E quem sabe quando eu for fazer isso, eu vou tirar exames de sangue antes e depois para comparar, né? Como que ficou tudo, o que que mudou, os hormônios. Sim. E você acha que tem uma pessoa perguntando aqui sobre doenças autoimunes e o hipotiroidismo em si. Por que você acha que o jejum pode ser favorável a doenças autoimunes? O pessoal sempre pergunta que se o hipotiroidismo, quem tem hipotiroidismo pode fazer jejum, se algo prejudica, mas por ser uma doença autoimune, né, a gente sabe que o jejum tem os seus benefícios. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a doença autoimune é uma das doenças que mais se beneficiam do jejum, que mais tendem a melhorar. O que é uma doença autoimune? É como se o seu sistema imunológico, que deveria te proteger, ele fica confuso, ele começa a atacar o próprio corpo. Então, acontece isso na esclerose múltipla, porque começa a atacar os axônios, ali, os neurônios, na artrite reumatoide, na psoríase, no intestino irritável. Então, o seu sistema imune, as suas células de defesa, que deveriam te defender, vão começar a atacar qualquer parte do seu corpo e aonde isso acontecer, a gente vai ter o sintoma. Quando a gente falou no começo da live sobre autofagia, a gente citou que a partir do momento que o nosso corpo está numa escassez de nutrientes, ele vai começar a destruir as próprias células para obter esses nutrientes. Então, só que ele vai nas células mais deficitárias, aquelas células que estão mais velhas, que não estão tão eficientes. Então, quando a gente vai fazer o jejum, no caso, ele vai em todos os sistemas do corpo, mas no caso do sistema imunológico, a autofagia vai atuar sobre aquelas células que estão mais confusas, mais velhas, mais ineficazes, que são justamente as que estão atacando o nosso próprio corpo. Então, existe uma série de estudos mostrando, não todas ainda, mas que muitas doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, por exemplo, ela melhora com o jejum, porque aquela célula que estava atacando o seu próprio corpo, que estava tendo uma autoimunidade, ela vai ser destruída na autofagia e daí só sobram as células saudáveis. Eu vivi isso de uma forma muito interessante, que é o seguinte, eu comecei a fazer exame de sangue, eu faço a cada uns 3 meses, e de uns 2 anos para cá, o meu global de leucócitos, que é a célula de defesa, estava abaixo do valor de referência. Estava 2.500, 3.000, e o valor de referência é a partir de 4.000. Quando veio esse primeiro exame, eu falei, pô, eu tô com alguma doença grave, né? Fui fazer uma série de exames para descobrir o que poderia ser. Mas daí eu comecei a pensar, eu comecei a olhar os exames antigos, antes de eu começar a fazer jejum, e os meus global de leucócitos estavam sempre 4.000, 5.000, 6.000, que teoricamente é o valor normal de referência. Mas naquela época que o meu leucócito estava dentro da referência, eu vivia doente, eu vivia tomando antibiótico, infecção de garganta eu tinha 2, 3 vezes por ano. E desde o momento que eu comecei a fazer o jejum, os meus leucócitos diminuíram, então as minhas células de defesa diminuíram, mas elas ficaram muito mais eficientes. Tanto que eu não precisei tomar antibiótico nunca mais. Então olha que interessante, eu tinha ali 4, 5 mil de leucócitos, de células de defesa, mas elas não estavam sendo eficazes. E agora com 2.500, 3.000, eu estou muito mais saudável, com uma imunidade muito mais forte do que eu estava quando eu tinha essa imunidade maior. E eu fiz isso sem perceber, assim, não foi porque eu queria melhorar a imunidade, foi uma consequência que veio. Mas isso vai acontecer com uma pessoa que tem esclerose múltipla, outras doenças autoimunes. Então, a autofagia é um mecanismo muito bonito, assim, né, de reciclagem do corpo, de otimização do nosso corpo. E eu acho que é a parte mais legal do jejum. Interessante que os estudos sempre, no final eles citam, né, que eles estão estudando esses poderes da autofagia, que o jejum tem muitos benefícios, mas às vezes nem todo mundo consegue fazer. Por isso eles estão buscando inventar alguns medicamentos que imitem, né, que tenham esse efeito da autofagia, tipo, eles no final de alguns estudos, né, jejum é interessante, mas nem todo mundo consegue fazer. Por isso que nós também temos interesse de estar desenvolvendo medicamentos que promovam esse mesmo efeito, mas com certeza vai ser bem difícil, né? Não, na verdade, a gente tem alguns medicamentos muito conhecidos que têm esse efeito. Um deles é a famosa metformina, que a gente citou aqui. Sim, sim, A sim. metformina, ela ativa a MPK. Então, ela está começando a ser utilizada para longevidade. Sim. Pessoas a partir de 50 anos começam a usar a metformina, não porque está com diabetes, mas para ativar mais a MPK. Outra é a rapamicina, que é uma droga usada para
para transplantado, né, para diminuir a imunidade do transplantado, pra inibir o mTOR, para o transplantado não ter uma resposta imune ali contra o órgão O transplantado. órgão, sim. Mas descobriram que a rapamicina, por inibir o mTOR, ela também ajuda na ativação da MPK, né, no predomínio da MPK no nosso organismo. Para não falar de ativações gênicas, né, coisa que a gente não sabe aí. Mas eu falei esse exemplo da autofagia do sistema imune, mas a gente está começando a descobrir que o jejum, que esse período, ele ativa uma série de genes no nosso corpo que tem um caráter de melhorar a doença autoimune também, seja por causa da transcrição ou não de algumas imunoglobulinas, de alguns receptores. Então, assim, a gente sabe muito pouco ainda do jejum para afirmar que ele é uma cura mágica para tudo, mas parece que é uma cura não para tudo, mas para muita coisa, assim, muito legal. Muito incrível. E sobre, você deve estar acompanhando aí sobre a questão do Covid, né? Que a gente está vivendo um momento aí épico na saúde mundial. E por que tem se feito tanto esse link? Não sei se você, com certeza você deve saber me responder esse link. Por que em pessoas com maior sobrepeso, pessoas com algumas doenças pré-existentes, elas são mais suscetíveis a algum ataque desse vírus? São pessoas que, primeiro, tendem a comer mal, então elas vão ter uma deficiência nutricional e, por causa disso, o sistema imune já não vai funcionar legal por causa de micronutrientes. Mas trata-se de pessoas que estão inflamadas, pessoas que têm síndrome metabólica. E a inflamação, especificamente no caso do coronavírus, o coronavírus ele consegue se aproveitar de tal forma da inflamação, da tempestade de citoquinas, que a pessoa que está inflamada, ele fica 10 vezes mais forte do que de uma pessoa que não está. Então, pela pessoa estar inflamada, o coronavírus consegue, grosso modo, passar desapercebido, escondido ali no meio da inflamação. E quando o nosso sistema imune percebe que de fato tem alguma coisa errada, ele já está no pulmão todo. E daí o próprio mecanismo de tentar combater o coronavírus é o que vai afetar o pulmão, vai poder dar uma fibrose, alguma coisa assim. Então a questão é essa, né? Primeiro que a pessoa saudável, ela está bem nutrida, ela está com micronutrientes ali para tudo funcionar direitinho na imunidade, mas além disso, se a pessoa estiver inflamada, porque assim, beleza, inflamado muita gente está, com síndrome metabólica muita gente está. Por que não pega qualquer vírus? Por que só o coronavírus? Justamente por causa desse mecanismo da tempestade de citoquinas. Ele meio que consegue se camuflar ali no meio dessa inflamação e quando o corpo percebe já é tarde demais. Exato. Inclusive, eu vi um caso de uma morte de um rapaz de São Paulo. Ele tinha menos de 30 anos e aparentemente falaram, ele não tem nenhuma doença pré-existente, mas ele tinha ele tomava um medicamento para, se não me engano, ácido úrico, tinha um nível de inflamação muito alto, mas os próprios jornais disseram, ele não tinha doença, enfim, mas ele era magro, assim, não tinha sobrepeso, mas esses índices aí, esses marcadores estavam em níveis de inflamações super alto. Então, infelizmente. Deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas. Vocês sabem como os remédios ansiolíticos afetam a ação do jejum, tipo o alprazolam? Pergunta Olha, difícil. os ansiolíticos, né, o alprazolam é um benzodiazepínico, ele, como que eu vou explicar? Ele é um depressor do nosso sistema nervoso central. Assim como o álcool também é um depressor do nosso sistema nervoso central. Então, essas substâncias, elas vão, digamos, lentificar, né, o nosso pensamento, as nossas vontades, e inclusive o sistema límbico, né, que é aquela fome impulsiva que a gente pode sentir. Então, assim, não estou falando que muito pelo contrário, eu acho que é uma classe de medicamentos que não se deve usar cronicamente, tem que usar por no máximo um mês ali, né, num período que tiver mais difícil, mas, enfim, não é um remédio que vai te ajudar a fazer jejum, não encoraja esse uso do alprazolam. Sim, até porque os medicamentos podem alterar também os níveis de fome, né? Alterando os níveis de fome, fica muito difícil fazer jejum, né?
Perguntaram aqui se lactante ou pode fazer jejum, quantas horas, o que que você acha? Principalmente as lactantes que já estão com sobrepeso, né? Que geralmente acontece muito. Elas começam a fazer jejum e aí perdem um pouco de peso, melhora toda a questão metabólica, daí fica mais fértil, consegue engravidar, mas ainda não tinha conseguido perder a quantidade de peso que elas gostariam, ainda estão com sobrepeso. E aí elas vêm, né? É incrível que quando começam a fazer jejum, a mulherada fica muito fértil, né? E o que que você acha dessa questão da grávida, da lactante? Olha, é muito delicado, porque é o seguinte, quando a gente começa a fazer jejum, a nossa saciedade aumenta. E quando a nossa saciedade aumenta, a gente tende a comer menos do que a gente comia. E no caso da lactante, de uma gestante, pode acontecer dela comer menos demais. Então, além do Sim, mínimo que ela precisava. Além daquele problema que eu falei, que a gente tende a comer menos proteína do que a gente precisa. sim, Então, se junta um estado de jejum, que já vai aumentar a saciedade, numa pessoa que já está consumindo menos proteína, porque isso é uma coisa generalizada, natural. isso pode afetar ou o desenvolvimento do bebê ou a produção, a qualidade do leite. Então, possível mas tem que ser muito, muito bem acompanhado, tem que dosar bem essa ingestão proteica diária. E, na dúvida, se não tiver como fazer, eu acho melhor não fazer jejum muito longo, não, porque vai ficar com saciedade, vai comer de menos, tem esse risco de comer de menos, e isso pode faltar nutriente ou pro leite ou pro bebê, né? Exatamente. Eu sempre escuto o Dr. Jason Fung falando, não sei se você viu hoje a live dele, fantástica. Ele fala várias vezes, né, que esse período de gravidez, de lactação, não é o período ideal para você priorizar o emagrecimento, né? Ele também diz que isso não quer dizer que você tem que comer sem fome toda hora. Então, se você seguir a fome, como você falou, a saciedade, só de tirar os carboidratos, os excessos de ficar beliscando refeições toda hora, essa saciedade, essa ingesta vai ser naturalmente já reduzida, né? E é Exatamente. incrível e não é o período assim para você priorizar isso, porque, né, claro, depende também da lactante, porque às vezes já está no período lá, a criança já tem mais de 6 meses, um ano, que a criança não está mais na lactação exclusiva. Então depende, né? Varia muito mais o bom senso e esse autoconhecimento que você falou é muito, muito importante para qualquer pessoa, né? Então a pessoa tem que se conhecer, tem que saber. É, tem que ter assim, consciência na hora de se alimentar, principalmente na hora de escolher os alimentos, porque o pessoal faz jejum e bota às vezes tudo a perder também na hora que vai se alimentar. Deixa eu abrir aqui a janela de perguntas. Jejum e linfoma de Hodgkin. Algum benefício? Não sei. Não Especificamente sobre sabe. o linfoma de Hodgkin, não sei e nem conheço estudo. Talvez tenha, mas não conheço. Eu faço parte, eu assino o canal do Dr. Jason Fung, a área de membros dele. E às vezes tem algumas reuniões de pessoas que se juntam pelo Zoom, fala-se muito sobre jejuns prolongados. E as pessoas dão os seus depoimentos e pessoas com muito sobrepeso, muitos problemas metabólicos. E teve um caso de uma senhora de 70 anos, mais de 60 anos, que ela tinha esse linfoma, linfedema, que nos quilos mortais aparece muito, né? Que é aquela bolsa de Uhum, pele protuberante, tipo um órgão, né? Muito estranho. E é uma concentração ali de gordura, né? É uhum. uma gordura muito difícil, né? Até cirurgicamente de se remover. E aí ela falando que estava fazendo jejuns longos justamente para esse linfoma. E ela disse que percebeu uma redução. Ela fez vários jejuns, assim, vários ciclos. E ela percebeu essa retração aí desse linfoma e essa diminuição. É muito incrível, né? Porque quando a gente está em jejum, o corpo vai priorizar utilizar a gordura como fonte de energia. E se é aquela gordura mais problemática, né? Que é uma bolsa ali, uma coisa que não é feita para estar ali. E com certeza é onde o jejum consegue fazer esse reparo. Deixa eu abrir aqui mais uma pergunta.
A pessoa em tratamento de quimioterapia, o jejum pode ajudar? Teoricamente sim, mas não dá pra gente falar porque quimioterapia são vários fármacos, são tumores histologicamente muito diferentes. É uma opção que talvez possa ser discutida O médico. com o oncologista, mas geralmente quem está fazendo uma quimioterapia já está com certo grau de imunossupressão. Então o jejum poderia atenuar essa imunossupressão de uma maneira indesejada, né? Então tem que tomar Sim, cuidado com isso. depende, né, da situação. Só que o problema hoje nos tratamentos de quimioterapia, né? A pessoa sai da quimioterapia e já tem a bolachinha Maria do lado, né? Hoje me mandaram um inbox que a pessoa foi doar sangue, né? E não sabia que, eu acho que é 5 horas de jejum, né? Que eles cobram. Se tiver mais que isso, não pode doar sangue. E dela foi doar sangue e falou, não, se tá 18 horas de jejum, você não pode doar, mas se você quiser aqui comer uma bolachinha, um suco Del Valle, você pode doar. E ela não doou, porque, né, não ia comer um suco Del Valle ali para quebrar o jejum com suco Del Valle. Deixa eu ver. Tem intestino irritável, o jejum pode me ajudar? Sim, essa é uma das patologias que tem estudo, alguns estudos mais avançados sobre os benefícios do jejum. Não é só o jejum, né? Igual eu falei, muitas vezes o jejum não faz essa mágica que a gente queria que ele fizesse, mas ajuda sim. Deixa eu abrir aqui mais um estudo aqui. Esse fala sobre essa questão do jejum e esse tipo de estresse oxidativo. O estresse oxidativo, geralmente, ele acontece quando o nosso corpo está mais ativo metabolicamente. Então, é quando ele está crescendo, quando ele está proliferando, que tem mais a ver com a ativação da via mTOR. Tá. A via MPK é o contrário disso. Então, a gente, com o jejum, essa inflamação, radicais livres, eles vão estar em menor quantidade, além de o jejum também ajudar a questão das cetonas, ela tem um efeito protetor contra esse tipo de radical livre. Então, você faz jejum, você aumenta corpos cetônicos, eles têm esse papel protetor contra a oxidação radical livre, né? Sim. E uma opinião, o que você acha? Você acha que essa questão essas orientações de instruindo as pessoas a comerem de 3 em 3 horas, comer toda hora, você acha que com o tempo o jejum vai se tornar digamos, uma mainstream, vai ser, tipo, as pessoas vão parar com essa questão que você tem que comer e tipo, começa a respeitar a sua fome, começa a dar mais espaço. Você acha que a gente vai chegar nesse tempo que as orientações vão ser diferentes? Com certeza, Flávia, porque é o natural do ser humano. A gente evoluiu durante milhões de anos fazendo jejum, e daí sei lá, 10 mil anos para cá, ou de 200 anos para cá, né, depois da agricultura, depois da Revolução Industrial, que a gente começou com essa questão de ter que comer de 3 em 3 horas, a indústria começou a falar que você tem que comer o tempo todo, inventou os snacks, os lanchinhos, né? A questão é que o jejum não é modinha, né? A modinha é comer de 3 em 3 horas. Se a gente pegar milhões de anos, sei lá, isso daqui a gente comeu de 3 em 3 horas, e o resto da nossa história toda a gente fez jejum. Então a modinha é justamente comer de 3 em 3 horas, ter lanche, snack, essas coisas, né? Eu fiz um post sobre isso há um tempo atrás, falando exatamente isso, comer de 3 em 3 horas que é modinha, não é o jejum. E apareceu muitos nutricionistas lá me xingando e falando que é absurdo e me crucificando, né? Mas falei, gente, evolutivamente, a gente tem que pensar como que o nosso corpo se evoluiu, como que a nossa fisiologia se estabeleceu, e a gente chega à conclusão que o natural é o jejum. Então, eu acho que é questão de tempo, né? E essa questão de comer de 3 em 3 horas, a gente vai olhar para trás na história humana e vai ser meio que como uma, sei lá, epidemia de coronavírus, a gente vai ter lá, epidemia de comer de 3 em 3 horas. Uma coisa ruim que a gente superou, passou e continua fisiologicamente adequado, né? Eu espero. A última pergunta, que daqui a pouco vai encerrar o tempo aqui da live, a pessoa que quer começar, você falou já que a pessoa pode se adaptando aí um mês,
Mas assim, depois que ela já está adaptada, ela percebeu ali que ela não vai sentir fome a cada 3 horas, fez uma alimentação rica em proteínas, gorduras boas, e ela quer começar por um protocolo. Ah, agora eu estou pronta, eu sei que se eu ficar algumas horas não vou morrer. E principalmente, como a gente falou, jantando mais cedo, a pessoa vai dormir, vai ter todo esse restart aí metabólico, vai acordar com menos Uhum. fome. Qual o protocolo e qual a forma que você sugere assim para que essa pessoa começar? Ótimo. Eu acho que o protocolo, o papel dele é esse mesmo. É para você seguir no começo. Depois que você acostumou com o jejum, você nem percebe que você está fazendo protocolo, vira automático. Você faz 24, olha, fiz 24, nem tinha planejado. Sim. Mas eu acho que o legal é o seguinte, 16 horas, 2 vezes por semana. Então, já está fazendo uma low carb, já está mais flexível metabolicamente. 2 vezes na semana, durante a primeira semana, você vai pular o café da manhã ou pular a janta, né? É igual eu falei, o ideal é pular a janta, mas a maioria das pessoas, por praticidade, por compromissos sociais, pula o café da manhã, mas tranquilo. Na outra semana, você já vai fazer isso 3 vezes. Na outra, você já vai fazer 5. E ao final de um mês, na quarta semana, você já vai estar conseguindo fazer as suas 16 horas diariamente. A partir do momento que você já consegue fazer 16, ou pulando o café ou a janta, ou então tomando café 10 da manhã e jantando 6 da tarde, né, que dá o 8 por 16, daí você pode começar a tentar outros protocolos. Uma vez por semana você faz 24, tem aquele jejum 5 por 2, né, que Uhum. você come normal durante 5 dias e durante 2 dias você faz ou 24 ou uma hipocalórica, né, que mimetiza o jejum. Sim. Até que você chega no momento que o jejum, que não é dieta, né? Não é dieta do jejum intermitente, é estilo de vida do jejum intermitente. Isso fica tão entranhado, tão natural na sua vida, que, tipo assim, acontece. Você come quando tem fome e quando você não tem fome, é o que você falou, né? Muitas vezes eu planejei fazer 16. Só que no dia seguinte eu acordei sem fome nenhuma. Então eu já emendo com o almoço, já faz 24, né? E planejar mesmo, só planejo quando é mais de 24. Eu falo, não, vou ficar mais de 24 horas. Porque 24 acontece de eu fazer sem nem perceber, uma vez que você já está acostumado, né? Exato, ainda mais na rotina, né? Um dia mais corrido. E é interessante frisar isso, que você tem essa rotina de, às vezes, fazer de 24 naturalmente, e hoje você está estagnado no peso. Você não perde assim, um peso considerável, ou perde, fazendo dessa forma de fazer jejuns, às vezes mais 16 e frequentemente os 16. Geralmente, quando eu faço de 24 ou maior, eu perco. Mas Uhum. geralmente eu perco aquilo que eu tinha que perder mesmo. Era Sim. que estava em excesso. Uma vez Aham. que cheguei no equilíbrio ali, não só não perco, porque é aquilo, o jejum não é hipocalórico, né? Eu fico aquele tempo sem comer, mas quando eu Você como come tudo que eu bem. precisava, né? Uhum. E, e o mais interessante, sem perder massa magra, né? Que massa magra a gente não pode perder, a gente precisa de massa magra para a saúde, para produzir mioquina, para manter o metabolismo basal mais alto, né? Mas assim, super tranquilo. É igual eu falei, a acetona ela protege, os corpos cetônicos eles protegem a degradação muscular. Então, para você perder massa muscular fazendo jejum, tem que ser um jejum bem mais longo, então você já tinha que estar no estado ali propenso a isso. Inclusive, existe aquele protocolo da dieta do guerreiro, onde eles usam o jejum para o ganho de massa magra, né? Tipo, é um jejum, se não me engano, de 20 horas, que é um jejum mais de 16 horas, feito com uma maior frequência, só que a ingesta calórica, né? E geralmente a refeição é feita mais para o final da tarde, entre as 4 e 7 da noite, mas é uma refeição, né, igual você falou, uma quantidade suficiente ali para gerar ali o efeito, né, contrário lá do MPK, e as pessoas conseguem ganhar massa magra, né? Incrível. Exatamente. Era o mito, né, que a gente tinha. Esse pessoal de academia fica com um lanchinho para Fica baixo para cima, com com marmita, o squeeze, né, de whey. porque, porque tinha essa, não, tem que comer de 3 horas, tem que ativar a mitose de 3 horas, e de fato, se você ativar a mitose de 3 horas, vai favorecer muito o ganho de massa, né? Insulina favorece, é anabólico também, mas os estudos começaram a mostrar que o jejum, a pessoa não pedia massa magra, pedia só massa gorda, então, ótimo, né? Às vezes, para quem está ganhando, para quem está querendo ser um fisiculturista, quer ganhar muita massa magra, talvez nesse caso o jejum não seja legal.
Mas para quem quer manter, super tranquilo, super, super de boa. Exatamente. Então, eu queria te agradecer, João Vitor, mais uma vez. Foi ótima live. Vou deixar salva no IGTV. Um show de informação. Obrigada mesmo pela presença e por tanta informação bacana aí sobre o jejum. Valeu, Flávio. Fiquei muito feliz pelo convite. É um papo, assim, uma coisa que eu adoro falar e a conversa foi ótima, né? Fluiu naturalmente, o pessoal participou, a gente conseguiu responder algumas perguntas. Foi Sim. excelente. Valeu mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau.